Com licença. Tem bandeja, amor, pra recolher? Tem? Não, tem não. Ok. Isso aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos. E hoje, bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre procrastinação, certo? Então, muito importante esse tema. É um tema em que eu passei a semana toda alimentando stories, né, para que vocês pudessem trazer as demandas que eu coloquei lá. Sou muito grata por ter tido a participação de vocês em peso. Significa que a gente tá no caminho certo, tá? E falando sobre a procrastinação, a gente tem aí vários pontos a discutir hoje, tá? Nessa live. E a gente vai fazer aqui uma live interativa, tá? Eu vou liberar os comentários no momento oportuno e aí com certeza eu vou contar com a participação de vocês, tá joia? Então, ó, vamos falar sobre a tal da procrastinação, né? Vamos começar. Atrasar uma tarefa, em muitos dos casos, é uma estratégia previamente planejada. Por quê? Porque ali eu vou, diante de uma dificuldade que surgiu, eu posso coletar, né, dados com pessoas que sejam mais experientes do que eu, tá? Eu vou ganhar tempo para pensar na atitude que eu vou tomar daqui para frente, né? Com essas minhas escolhas que possivelmente irão surgir ao longo da minha caminhada. Mas algo muito importante para que a gente possa falar. Veja bem, não é sempre que adiar uma tarefa vai mostrar uma estratégia, vai se mostrar como uma estratégia sensata, tá? Faz sentido para você? E aí, por quê? Normalmente, quando a gente atrasa de forma desnecessária o que a gente planejou ou a nossa meta, né? Geralmente esse atraso ele é seguido de alguns sentimentos, né, desagradáveis. E quais são esses sentimentos desagradáveis? Então a gente vai ter aí a culpa, a ansiedade, a gente vai ter a vergonha, inadequação, sentimento de inadequação e também de arrependimento, tá? Então, só lembrando, não é sempre que o adiamento de uma tarefa se mostra como uma estratégia sensata e funcional, ok? E aí, ó, a procrastinação, ela pode ser definida como um atraso voluntário, ou seja, você faz consciente, desnecessário, de uma tarefa que se pretendia realizar. Então, muitas vezes, a gente deixa com que a meta em que a gente almeja seja atropelada pelas distrações, certo, pessoal? Então, é preciso a gente ter essa noção de que a gente não pode deixar as coisas atropelarem as nossas metas, ok? Então, como isso pode acontecer? Entendam o que eu vou dizer para vocês agora aqui, tá? Apesar de estar no nosso consciente, a procrastinação, ela traz pra gente as consequências que são muito desagradáveis, como falei pra vocês. Então, a gente acaba atrasando, né, o resultado e postergando os nossos objetivos. Então, quais são os seus objetivos?
né? Muito importante que vocês entendam a respeito do seu foco e que vocês não deixem de focar nas coisas que vocês realmente desejam, tá? Quais as distrações que a gente tem hoje que está muito em evidência? O que faz a gente procrastinar muito? Eu tenho uma meta, então às 9 horas eu boto isso como um foco. E o que acontece? 9 horas era para começar a minha meta, meu planejamento. Mas aí eu vou olhar o WhatsApp. Mas aí eu vou olhar o Instagram. E a meta ficou lá. Era para ser às 9. Já são 10. E eu fui tomar um cafezinho. Vou fazer um lanche. Vou olhar o WhatsApp de novo. Tá? Então essas coisas acabam tirando o nosso foco do que realmente deveria ficar. Certo? E o que acontece? Algo subjetivo é o que está intrínseco a nós, né? É nosso íntimo, tá? E o que acontece ainda com relação à procrastinação? Ela não é um simples atraso. Não é, tá? Então não é um atraso de um fazer, mas é um atraso contrário a uma intenção inicial do indivíduo, mesmo sabendo de seus custos e da pouca ou nenhuma funcionalidade desse atraso. Eu não sei. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação ao nosso objetivo, com relação ao nosso foco, o que a gente quer, o que é que nos espera, certo? E aí, procrastinação. Essa palavra ela vem do latim, né? O pro é à frente, acraseado, crastinus, amanhã, tá? Então, procrastinação é a evitação ou adiamento de uma ação a tal ponto que isso gere prejuízos em alguma área da vida pessoal de vocês, da nossa vida pessoal, tá? Então não é para nos trazer nenhum prejuízo. Se tiver trazendo prejuízo pra gente, então a gente precisa trabalhar melhor isso aí, certo? Mais um detalhe importante. Para uma pessoa que procrastina, isso vai resultar em quê? Vou falar pra vocês. Para uma pessoa que procrastina, ela vai ter um aumento no nível do estresse dela, tá? Vocês conseguem se identificar? Deixa eu ativar aqui. Vocês se sentem mais estressados quando vocês procrastinam uma atividade que vocês não gostariam de ter procrastinado? Então, a gente também reduz a nossa produtividade quando a gente procrastina, tá? E a gente também tem a sensação de fracasso por não ter cumprido com as responsabilidades e os compromissos que a gente gostaria de cumprir, tá? E ainda, diante de situações desagradáveis, as pessoas que procrastinam inicialmente, elas tendem a sofrer menos de desconforto do que comparado às pessoas que não utilizam comportamentos de procrastinação, tá? Então, as pessoas que elas já desenvolvem com maior facilidade esse comportamento de procrastinar, então ela não tem muito desconforto não. Mas a gente que não tem esse costume, né? A gente acaba se sentindo, ou melhor, não utilizando tantos comportamentos procrastinatórios, tá certo? Então, ó, continuando aqui. Eu preciso saber se vocês têm metas definidas. Quais são as suas metas? É importante saber, tá? Essas metas de vocês, elas estão definidas?
existe um planejamento? Tá? Então, quais são as suas metas? Anotem, tomem nota de suas metas, né? O planejamento, minha gente, ele é importante para que vocês consigam traçar o percurso até a sua meta. E quando a gente não planeja, a probabilidade de a gente falhar é muito maior. Não significa que planejar você não vai falhar. Pode acontecer. Porém, a probabilidade ela ainda é menor porque você está estudando. Você não está planejando? É importante isso, certo? Quando existe um planejamento, fica mais fácil ou fica mais difícil? Certo? Então, ainda assim, pode dar errado, mesmo quando a gente planeja. Tá? É isso que deve ficar bem claro para vocês e que deve ser bem importante para vocês. Porque muitas pessoas têm medo do fracasso. E falaremos sobre isso lá na frente. Tá? Quando a gente planeja, as chances de dar errado, elas permanecem. Porém, elas estão mapeadas. Porque o planejamento serve para que você possa mapear todas as áreas para chegar até o seu objetivo, tá? 9 razões para vocês procrastinarem. Trabalhamos isso ao longo da semana. E vou dizer cada um. Falta de confiança. Vou desativar os comentários para que vocês possam interagir, tá? Vamos lá. Falta de confiança. Por que te falta essa confiança? É importante que vocês entendam que faltar confiança é algo que, se eu não ando tão confiante a respeito de mim, quem mais vai confiar em mim? Importante pensar a respeito disso, né? Então, pessoal, distrações. Que tipo de distrações é essa? Tá? Que tipo de distração tem vocês? É a rede social? É o WhatsApp? Tá? Não ter metas definidas. Sabe? E aí a gente lembra Alice no País das Maravilhas. Ela chega lá numa bifurcação e ela olha e... Pra onde eu vou? E o gato responde. Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. É o clássico de Alice no País das Maravilhas. Então, minha gente, é muito importante que vocês possam definir suas metas de verdade, certo? Quando a gente se sente sobrecarregado, veja, eu me sinto sobrecarregado porque o meu fardo eu posso dividir? Eu tenho com quem compartilhar? Eu posso dividir meu fardo? São perguntas importantes para que vocês possam pensar, tá? Eu divido meu fardo, né? E aí, eu sinto que eu não tenho ajuda. Que tipo de ajuda é essa? Que você gostaria de ter e não tem? Mas será que você é humilde para pedir ajuda? Para reconhecer que nisso eu sou falho, eu preciso de ajuda e vou buscar fulano de tal para que ele possa me ajudar nisso aí. Faz sentido para vocês? Medo de fracassar. Foi o que a gente falou no início, né? Veja bem, o fracasso não necessariamente estará inerente em nós, em nossa meta, em nossos objetivos. Não. Tá certo? Então a gente não pode pensar que vai começar a coisa e vai fracassar. Porém, precisamos ter a maturidade para entender que o fracasso, ele pode, né? Existe a possibilidade de ocorrer, mas ele não é certo. E aí eu te pergunto, e se tu fizer e der certo? Né? Perceba. Desculpa, já fica diferente.
tá? E aí, pode acontecer de você não gostar do projeto em que você está inserido, está envolvido. Pode acontecer de você não gostar do seu trabalho. Mas e aí? Isso aí já é um outro tema, tá? É uma outra coisa. Exatamente isso, Rafa. Então, ó, você tem ou não tem as habilidades suficientes para lidar com determinada coisa? Porque, veja bem, normalmente a gente pode não ser bom em vendas, mas a gente é muito bom tecnicamente. O que te falta? Talvez seja buscar uma aliança, uma parceria para a parte que está faltando em você. É importante a gente conseguir agregar a outros, tá certo? Faz muito, muito bem para nós. E no fim, a gente fica bem, porque a gente com o que nos compete, a gente consegue lidar melhor do que a gente conseguir abraçar tudo de uma só vez e findar fazendo mal feito, tá? Por exemplo, para essa live chegar até aqui, eu dependo de algumas outras pessoas para que essa live chegue aqui, tá? Então, ó, é o marido envolvido, é a amiga envolvida, né? Então tô formando minha equipe, existe um suporte por trás. Não é simples assim, tá? Outra coisa, habilidade suficiente. Quando a gente fala em habilidade suficiente, e aí a gente olha assim e fala, ela virou blogueirinha. Não virei blogueirinha. Mas faz parte da divulgação do meu ofício. E isso é aos trancos e barrancos, porque não é simples você dar a cara para bater, tá? Porque existe o perfeccionismo social, tá? E esse perfeccionismo social faz com que você colhe as placas. E garanto a vocês, a prática leva à perfeição. Hoje é a minha terceira live e eu me sinto muito mais à vontade do que na primeira, do que como foi semana passada. Hoje eu me sinto melhor, tá? Mas não é fácil pra mim também. Mas entenda, é preciso a gente encarar cada leão que a gente tem, mas encarar com sabedoria, certo? Então, habilidade, a prática nos leva à perfeição. Habilidade eu não tenho nenhuma, mas quem me conhece sabe, eu sempre trabalhei com treinamento a minha vida toda, sempre falei para o público olho no olho. Aqui agora a régua é muito mais alta, certo? É uma live, é ao vivo, é para o mundo todo, né? Quando eu tô numa empresa, eu falo para aquelas pessoas e que normalmente eu falo todos os anos para elas. Então já tenho uma certa afinidade. E aqui tem pessoas, né, na qual eu tenho certa afinidade, que me conhece há mais de 11 anos na minha área, certo? Então imagine minha responsabilidade, né? Mas eu não posso me acovardar. A gente precisa enfrentar. Lembra da primeira live que eu falei? Enfrentamento. Nós precisamos enfrentar aquilo que a gente teme muito. E aos poucos isso vai se tornar algo natural. Certo? Então, ó, quando a gente não tem um planejamento, fica muito mais difícil, tá? Precisamos entender que existem 9 razões que nos fazem procrastinar. A primeira, falta de confiança, as distrações, não ter metas definidas, quando nos sentimos sobrecarregados, tá? Quando a gente não tem ajuda, certo? O medo de fracassar, quando a gente odeia a tarefa ou o projeto que a gente está inserido, quando a gente não tem as habilidades suficientes, tá? E quando a gente não tem um planejamento, certo? Então, não ter as habilidades suficientes
também traz para que a gente diga assim, não, essa semana não vai dar não. A próxima eu faço, a próxima eu começo. E a próxima você começa e não começa, e vem a outra e não começa, e daqui a pouco quando você olha fez um mês, que fez um ano, e não andou, não rodou. Você não colocou a cara para bater. Por quê? A procrastinação nos faz, né, travar, colar as nossas placas, colabar, e a gente não sai do lugar, tá? Uma bola de neve, perfeito. Então, ó, agora vem lá uma pergunta bem interessante. Como os meus pensamentos influenciam na procrastinação? Como, pessoal? Como? A maneira como a gente interpreta determinadas situações tem um enorme poder para provocar reações emocionais e comportamentais. Então, o segredo está: essas interpretações, elas podem ser equivocadas. Isso é um fato, tá? Não necessariamente quer dizer que é real, que é verdade aquilo ali. Mas, o que acontece? Pode ser que a situação em que a gente esteja inserido, né, vai provocar na gente reações, né, comportamentais indesejadas, porque a gente tem aquilo como verdade. Lembra do cognitivo, tá? Então, esse é um grande defeito nosso. Porque a forma como a gente interpreta determinadas situações, elas vão ter um enorme poder. E aí vai provocar na gente reação emocional e comportamental. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. A procrastinação, ela tá ligada, tem tudo a ver com os fatores cognitivos e com os fatores emocionais. Tá certo? Então, cognitivo, eu tenho um desconforto da tarefa na qual eu planejei realizar. Por exemplo, fazer uma live. Eu tenho um desconforto com live. Se eu tenho um desconforto com live, então... é difícil. É tedioso fazer live. É cansativo. Então, isso é um desconforto com a tarefa que você tem para realizar. Certo? Então, cognitivo, pensamento, é a maneira como a gente interpreta essa atividade. Tá certo? Então, muito cuidado. A procrastinação, ela vai estar associada a fatores cognitivos e emocionais. Cognitivo, eu tenho desconforto pela tarefa. Tá certo? E o emocional é o medo de fracassar. E aí, vamos falar mais sobre isso. Muito importante. Muitas pessoas, né, costumam procrastinar porque elas não acreditam que são boas o suficiente. Esse medo exagerado do fracasso, né, que vale lembrar, né? Esse medo exagerado assim do fracasso, não vai dar e todo mundo vai me julgar. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse medo do fracasso, tá? Esse medo do fracasso, ele pode ser uma estratégia, tá? Que é uma proteção da minha autoestima. Claro, quando eu vou entrar em contato com uma tarefa desconfortável, ela vai revelar a minha própria incapacidade enquanto pessoa. E aí o que eu faço? Eu me fecho porque eu não quero sair da minha zona de conforto. Mas sério, vou falar uma coisa pra vocês. É rejuvenescedor, é renovador a gente sair da área de conforto, da zona de conforto, tá? Isso é muito importante. Vocês precisam, sim, sair da zona de conforto. Quando a gente tem medo de fracassar, a gente vai se auto-sabotando. Então, a gente fica se limitando. Então,
a pergunta vai ser: por que eu tenho medo do fracasso? Quem disse que o fracasso está condicionado a você? Será mesmo que o fracasso é algo que está condicionado a você? Digam aí pra mim, né? Minha gente, o fracasso, ele não está condicionado a ninguém, a nada. A questão é que a gente toma pra gente a responsabilidade de ser perfeito socialmente. Essa perfeição, que ela não existe. Não existe esse ser que vai executar as coisas perfeitamente. Não vai. Tá? Então, possa ser que você use um verbo na hora errada, você conjugue o verbo de forma errada. Faz parte. Tá? Lembra que tem a ansiedade aí também. Tá certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a esse medo do fracasso, tá? Esse medo do fracasso, ele é um sabotador, com certeza é um sabotador, certo? E aí o que acontece? É muito importante, que lindo, é isso mesmo, não estou condicionada a fracassar, mas a errar sim, e depois acerto, por errar vou saber acertar. Exatamente. É isso aí. Eu vou chegar nessa parte. Tô amando. Gosto de ver vocês assim. É isso aí. A gente vai cair, a gente vai levantar e tá tudo bem. Tá certo? Mas o segredo é que, assim, os nossos erros, minha gente, esse medo do fracasso, eu entendo, assim. Geralmente, quando a gente vai fazer um tipo de investimento, a gente vai investir tempo, a gente vai investir dinheiro, né? E o fracasso, ele não pode vir em primeiro lugar. Mas ele pode ser uma possibilidade. Ele só não pode ser pra você uma certeza. Porque aí não faz sentido você sonhar. Entendeu? Aí não faz sentido você lutar pra realizar aquilo ali. Certo? Vamos pra frente. É um erro muito comum, tá certo? Que aí a gente, a fim de prevenir as reações negativas, na verdade não reações, mas as avaliações que as pessoas vão fazer sobre nós. Então, a gente quer prevenir esse tipo de avaliação negativa a nosso respeito. Então, como a gente vai prevenir isso? A gente vai evitar entrar em contato com certas atividades, principalmente desse tipo aqui, uma live da vida, por exemplo, né? Então, a procrastinação, ela também tá ligada a esse perfeccionismo social, né? Onde as pessoas esperam o melhor, né? Onde você tem que ser o melhor, né? E a gente sabe que isso é uma coisa que é irreal. Essa meta, ela é irreal. Não existe. Não vai existir. As pessoas não... Por mais que tenham, sim, a gente não pode dizer que não existem pessoas que estão ali aplaudindo a nossa queda. Tem essas pessoas. Mas aí, paciência. Certo? O que importa é que você está aqui, dando a cara para bater, se expondo, sendo vulnerável e tentando, fazendo algo que o seu adversário ele não faz. Mas ele pode estar torcendo contra você sim. Mas tudo bem. Tá certo? Então, algo muito importante, né? Olha os nossos sabotadores como é que ele age. Não, hoje eu não vou ter tempo suficiente não. Né? Tô cansada. Tô cansado, hoje não vai dar. Né? Então, eu preciso de mais informações. Às vezes você tem tudo. Você planejou tudo. E você vai adiando, postergando. Tá? E vai... Enquanto, minha gente, é uma coisa muito certa. Enquanto você tá adiando, tem pessoas que estão executando.
e que estão progredindo e você continua ali, naquele mesmo lugar, do mesmo jeito, sem avançar, tá? Então, ó, outra coisa, não, eu vou conversar com mais pessoas para saber como é que eu vou agir mediante X situação, né? Qualquer desculpa vai encaixar, exatamente. Então, eu já passei por muitas dificuldades. Essa semana eu preciso relaxar. Perdeu uma semana, perdeu 2, que perdeu 3 e acabou o ano e vai chegar 2021 e você vai continuar no mesmo lugar, do mesmo jeito. E aí eu lhe pergunto, é justo com você? Né? Exatamente, na primeira pessoa do singular, somos nós. Nós somos o nosso maior adversário. Sabe por quê? Porque a gente tem uma régua muito alta para julgar a nós mesmos, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a gente tá perdendo um tempo precioso. Precioso, tá? A procrastinação chega a um determinado tempo em que você não se aguenta mais, né? E aí ela já tomou um espaço dentro de você muito grande. E só realmente com o auxílio de uma ajuda terapêutica, ok? Então é importante que a gente tenha essa atenção plena, tá? Outro dado interessante é que, assim, com relação à procrastinação, o atraso, né? Ele é um fator fundamental, sim, na procrastinação, mas somente esse elemento não vai explicar o fenômeno da procrastinação por completo, não vai. Então a gente tem que entender quais os motivos que nos levam a procrastinar. Porque isso é um comportamento disfuncional. Se é um comportamento disfuncional, eu estou tendo uma falha autorregulatória. Entendeu? Então veja, essa autorregulação significa a habilidade em regular processos relacionados aos nossos pensamentos, às nossas emoções e também aos nossos comportamentos. Tá? Então, pensamento vai me trazer uma emoção, que vai me trazer uma reação fisiológica, né? E que vai me trazer um comportamento, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa autorregulação, ok? Então, ó, para finalizar, quero falar uma coisa para vocês. Sair da zona de conforto não é algo fácil. Não é, né? E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai escolher sair ou ficar na zona de conforto, certo? Tentem se programar, fazer um calendário. Por exemplo, tem o calendário, né, do Google Calendar, né? E você pode organizar a sua vida toda no aplicativo. Você pode colocar o horário, né, dia de fazer X atividade. Comece com poucas coisas. Não comece com muitas, mas apenas comece. Você precisa dar o pontapé. Porque é aquilo. Você é o seu próprio rival. Tá? Então, o primeiro passo é muito difícil, mas ele não é impossível. É que é uma decisão que é sua, né? E você precisa decidir. Sair, começar, né? Não se permitir. E aí a gente muitas vezes não tem de fato apoio. As pessoas
elas não entendem muitas vezes que isso é uma dificuldade que é sua. E, infelizmente, vocês acabam por enfrentando, além da dificuldade em iniciar um projeto ou de concluir um projeto, a gente ainda tem o fator, né, das pessoas que não nos incentivam de uma certa forma quando a gente está em dificuldade, né? Mas temos aí também uma outra sabedoria que podemos nos valer. Pedir ajuda, pessoal. É preciso falar, pedir ajuda, tá? A gente não tá sozinho nessa, certo? Então, ó, planejamento, quando eu digo assim, faça um planejamento, tracem todos os pós e todos os contras, tá? Da sua meta. É uma meta que é sua. É algo que é muito seu, certo? Anotem tudo. E aí sempre perguntar o que de pior pode me acontecer. Porque assim, a gente pode estar falando aqui de um investimento financeiro baixo. Mas também a gente pode estar falando de um investimento alto. Tá certo? Então assim, se o que de pior pode me acontecer é esses 15 mil que eu estou investindo aqui, possa ser que eu perca. E você tem que ter a maturidade suficiente de que se eu perder, tudo bem. Eu vou fazer o quê para recuperar? Você tem que ter esse planejamento traçado, porque pode acontecer. O fracasso, ele não está inerente a você, ao seu negócio, ao seu planejamento. Mas pode acontecer. Certo? Distrações. Pessoal, veja bem. O que é maior? O que vale mais? As distrações ou as tuas metas? As distrações vai te levar ao teu objetivo? Não, não vai te levar. Então é preciso a gente fazer um controle. E também uma coisa bem interessante. Passem a se presentear, né? Então assim, se eu conseguir concluir tal meta de hoje, eu vou me dar um tênis, um colar, eu vou me dar um passeio, você entendeu? Então use essa estratégia de benefício para você também, cada vez que você conseguir alcançar, certo? Então mantenham o foco nas coisas que vocês desejam, né? Exatamente. O autoestímulo, ele é importante também. A gente não só deve estimular o próximo, a gente também precisa se estimular, certo? Então, se você concluir a meta X, tá planejado o que para hoje, tá? Tá planejado isso, isso e isso. Anotem, tome nota do planejamento de vocês. Quem não tem agenda, bota no bloco de notas ou bota no despertador do celular, bota no Google Agenda também, tá certo? Usem a tecnologia a seu favor, tá? E aí o que acontece? Cada vez que você conseguir bater a meta que tá estabelecida para você, você também vai fazer ali a lei do reforço positivo. Eu vou me dar uma praia. Eu vou sair para jantar. Eu vou, sabe? Então, é muito importante a questão do autoestímulo. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Perceba que a live, ela é curta, ela não pode demorar muito para não ficar cansativo, tá certo? Mas foi preparada com muito carinho para vocês. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês aqui hoje. Então é isso aí, pessoal. Até próxima quinta, às 8 da noite. Encontro marcado, viu?
Salve essa data, salve esse dia. Beijo. Tchau, tchau.